participação na continuidade desse ciclo Universidade do Futuro, que é uma promoção do IDEA com a dura discussão de docentes. E, por outro lado, eu queria só apontá-los, nós estamos fazendo nosso ciclo, o ciclo de IDEA, mesmo amanhã tem um debate com o professor Reinaldo Guimarães, que criou o diretório do grupo de pesquisa, o assessor foi vice-presidente da FINEP, então vai falar sobre imperativo tecnológico, saúde humana, amanhã, às 1h. Né? E também nós vamos ter uma oficina conjunta com a FEE na semana que vem, sobre China contemporânea e Rio Grande do Sul, a construção de uma agenda de cooperação para ser lá no prédio da FEE. E também eu queria convidá-los, foi aprovado um projeto nosso na CAPES, da Escola de Altos Estudos, que nós propusemos um debate sobre o tema juventude e modernização e dignidade humana. E, bom, então nós vamos ter aqui 7 professores estrangeiros, de Shaolin, da Comissão de Ciências Sociais, Arno Salles, da Universidade de Montreal, vice-presidente de Autossociologia, Júlio Merrias, da Universidade Maior de São Marcos, do Peru, tem vários trabalhos sobre sociologia na Antártida, da Juventude, o Luciano Pontiero, que é da Universidade da UNAM, que trabalha sobre processos políticos do México. Depois, o professor Alfredo Pena Veiga, que trabalha no grupo de Mohan, que vai falar também sobre pesquisa sobre catástrofes. Estamos comparando Chernobyl com teve lá o programa nuclear esse ano. E o professor Manuel Durante, que é de Valência, que vai trazer toda a experiência dos jovens dignados da Espanha. Isso é uma disciplina do programa de pós-graduação em Sociologia, que eu sou responsável, junto com o programa de Sociologia e Pós-graduação em Sociologia da UNB, da Universidade Federal do Ceará. Então, são 2 créditos, né? Quem quiser. Bom, então, vocês representam nossos 2 professores de hoje. Com alegria, a professora Fernanda Sobral, que tem muitos anos. Ela foi professora convidada do Quebec, também trabalha com sociologia no Centro de Gestores de Estratégia e foi pesquisadora de bem na Escola de Ciências Sociais, professora sênior da Universidade de Brasília e tem um vasto trabalho de pesquisa sobre ciência e tecnologia, sobre redes de pesquisadores, que é muito interessante. Agradecer muito a professora Virginia Tistão, e o professor Alfredo Liga Neto, que é professor da UNIS, grande especialista em show futuro, e graduado em História Natural e Música, tem doutorado em Genética, mestrado em Genética, doutorado em Educação, sua própria trajetória com e professor também do PPG de Educação da Universidade e trabalha no grupo de pesquisa Currículo para a Modernidade e pesquisa e inclusão. Então, damos início. Bem, primeiro, eu queria agradecer ao professor José Vicente essa oportunidade. Para mim foi um grande prazer nesse ciclo de debate sobre a Universidade do Futuro e a partir de uma promoção do ILEA, né, desse instituto que agora está sob a direção do professor José Vicente, que eu tenho certeza que fará grandes contribuições para a gente pensar a Universidade do Futuro. Eu estava contando há pouco a professor José Vicente que eu lá na UNB eu faço parte da comissão UNB Futuro, que são uma série de professores antigos que estão pensando justamente no futuro da universidade. Aí eu achei interessante porque um deles, que é o nosso coordenador, que é o professor Isaac Reutemann, há uns 15 dias atrás, ele foi justamente discutir os rumos do futuro da USP.
né? E não necessariamente, mas e eu estou aqui pensando também essa questão da Universidade do Futuro. Essas trocas eu acho que são super importantes nesse sentido. Bem, eu pensei em trabalhar, o tema é interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. Eu sempre tendo, antes de começar com um tema, contextualizar um pouco esse tema. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é começar com o próprio, como se começou esse pensamento científico, que todos nós sabemos, mas para chegar lá nessas novas tendências, que inclui a questão da interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade. Então, eu vou falar dessas origens, do próprio paradigma clássico, depois as críticas que foram feitas, que estão sendo feitas aos pilares desse paradigma clássico, que são justamente dessas críticas que surge a tendência à interdisciplinaridade, à multidisciplinaridade. Depois eu vou tratar, que é como eu trabalho, na realidade, eu trabalho com ciência e tecnologia, com produção de conhecimento. E eu sempre percebo, né, nas minhas entrevistas com pesquisadores, nas minhas análises, que o conhecimento ele vai sendo produzido a partir de uma série de condições. Condições que eu chamo sociais, mesmo, da própria sociedade, que dá os temas, os problemas, né, e condições cognitivas também, no sentido de que tem um processo de evolução do conhecimento que facilita mais ou limita por outro lado. Então, e também uma outra, eu chamo sempre de sociocognitivas e institucionais, essas condições. Condições institucionais seria, por exemplo, política da universidade ou a política científica e tecnológica, editais de fomento. Isso são condições que podem possibilitar o surgimento de certos temas, a própria produção do conhecimento. Então, eu fiz isso aqui também com relação à interdisciplinaridade. Que condições possibilitaram essa interdisciplinaridade? Quando eu for falar, eu estou um pouco anunciando que eu vou falar, quando eu for falar das condições institucionais, eu vou mostrar que algumas são facilitadoras da interdisciplinaridade, outras são dificultadoras. Essa é uma questão. Depois, finalmente, eu vou mostrar alguns exemplos bem-sucedidos do Brasil e outros exemplos bem-sucedidos fora, né? Essa é a minha ideia. Bem, começando por essa contextualização, eu começo com as origens do pensamento científico. Então, o pensamento científico, todos nós sabemos que surgiu justamente no século do Iluminismo, né? Quando se procurou o Iluminismo, a ideia de esclarecimento, né? E procurou esse pensamento dividir o mundo em dimensões e desenvolver instrumentos específicos, ou seja, conceitos, definição de objetos, métodos de observação, a fim de explicar os fenômenos observados. O recorte dos fenômenos pelas disciplinas viabilizou o surgimento do pensamento científico, que passou a se distinguir de outros pensamentos que dominavam a Idade Média. Pensamento mítico, pensamento religioso. Ou seja, esse pensamento científico, mesmo fragmentado em disciplinas, ele teve uma importância enorme. Ele permitiu o acúmulo e a transmissão do saber e se distinguiu do dogma, permitindo uma coisa que eu acho super importante na evolução da ciência: questionamentos, superações e avanços no processo do conhecimento, né? Então, essa é uma questão. Aliás, eu não falei de uma crise quase que eu tive ontem. Ontem eu estava com isso, o conteúdo já nos slides, né? 22 slides, aí quando eu estou lá, não tinha salvo em nenhum lugar, aí fica tudo preto. Eu pensei que eu ia ter uma coisa, e aí eu não tinha salvo em lugar nenhum. Depois eu chamei uma pessoa, a pessoa chegou lá, viu que não era o arquivo que estava. Com isso, isso é para pedir desculpa, que a forma não está melhor, porque quando eu ia corrigir a forma, aconteceu, com tudo que eu consegui foi salvar, e ele mudou
a versão do Windows, porque era a versão que estava corrompida. Aí, ao mudar a versão Windows, eu consegui enviar para alguém. Olha, foi uma novela, mas saiu. É só para pedir desculpa. Bem, agora vamos, a partir do que vocês todos devem conhecer, do Edgar Morin, nós vamos começar a ver que paradigma esse hegemônico da ciência clássica. Só que agora a gente já está, eu falei das origens do pensamento científico, da importância dele. Aqui nesse momento agora a gente já está começando a crítica aos pilares desse paradigma clássico. Bem, os três pilares que já são criticados por Edgar Morin é a noção de ordem, né, que se depreendia de uma concepção determinista e mecânica do mundo. Qualquer desordem aparente era considerada como fruto de nossa ignorância provisória. A ideia sempre é de que atrás da desordem existia uma ordem que deveria ser descoberta pela ciência. Ou seja, a ordem cabe à ciência descobrir essa ordem por trás dos fenômenos. A segunda noção é a noção de separabilidade, que nos atinge, né, dentro desse tema da interdisciplinaridade, nos atinge diretamente, que corresponde justamente ao princípio cartesiano, segundo o qual é preciso, para estudar um fenômeno, resolver um problema, decompô-lo em elementos simples. Esse princípio se traduziu cientificamente, de um lado, pela especialização, depois pela hiperespecialização disciplinar, e de outro, pela ideia de que a realidade objetiva possa ser considerada sem levar em conta seu observador. Esse princípio da separabilidade, além da fragmentação do saber em disciplinas, opera com categorias dicotômicas: natureza, homem e natureza, normal e patológico, ciências e humanidades, sujeito e objeto. Isso fica muito claro, por exemplo, quando na sociologia, né, da qual é a minha formação disciplinar daí, por exemplo, Durkheim coloca muito claramente essa questão de sujeito, objeto, normal, patológico, as categorias de qualquer. O terceiro pilar é o da lógica formal, identificada com a razão absoluta, que não admite as contradições presentes na realidade. Bem, esses são os pilares já criticados do paradigma clássico e que fazem surgir, né, bem, uma transição paradigmática com o paradigma da complexidade, né, que também é do próprio Morin. E esse paradigma da complexidade, você pode colocar, se lá a gente chamou de pilares, aqui 3 princípios ou pilares também. O princípio da dialógica, da recursividade e o hologramático. Bem, o princípio da dialógica, né, deve unir noções antagônicas para pensar os processos organizadores, produtivos e criadores no mundo complexo da vida e da história humana. O princípio da recursividade, no qual o produto é ao mesmo tempo produtor, constitui uma ruptura com o princípio da linearidade de causa e efeito, introduzindo a noção de auto-eco-organização. Quer dizer, então aquela ideia de leis, X determina Y, isso é colocado em questão pelo princípio da recursividade. Nós vamos ver que isso tem a ver com influências de determinadas teorias, olha, as condições cognitivas que estavam surgindo. Princípio hologramático, no qual se reconhece que a parte está no todo e o todo está na parte. Esse princípio é a ideia que ele supera o reducionismo e o holismo. Bem, como nós vimos, a complexidade requer integração das partes. Daí a tendência, a partir dos anos 60, de se estimular, de se falar mais, de se fazer, né, a interdisciplinaridade, a multidisciplinaridade e a transdisciplinaridade na produção do conhecimento. Eu queria chamar a atenção aqui, embora eu vá tratar até agora das condições cognitivas, o Pablo González Casanova, ele se refere que na década de 30, justamente no pós-guerra,
os cientistas nos Estados Unidos começaram começaram a surgir instituições híbridas, né, porque começaram a se preocupar com a solução de determinados problemas nesse pós-guerra. Então, nisso, o Pablo Gonzalo Carnaval já está apontando uma condição na própria sociedade que vai favorecer essa interdisciplinaridade ou, né, multidisciplinaridade. Bem, continuando. Bem, e como eu disse, eu estou tratando de condições para essas novas tendências na produção do conhecimento. Existem várias novas tendências. Eu aqui estou tratando mais especificamente da multidisciplinaridade e da interdisciplinaridade. E também da trans, a gente vai ver também uma outra palavra que está se usando muito, que é convergência, hoje em dia, para tratar dessa questão. Bem, mas eu diria que vários outros aspectos, outras tendências, por exemplo, é um trabalho de pesquisa em torno de problemas, de temas, é a associação em instituições diferentes, acadêmicas e não acadêmicas. São tendências que estão ocorrendo, as tais equipes híbridas. Híbridas não apenas porque pega alguém do Ceará e de Brasília, mas híbrida também porque pega universidades e não universidades. Então, tudo isso seriam novas tendências, embora eu vou tratar mais aqui da interdisciplinaridade e da multidisciplinaridade. Bem, nesse aspecto que eu estou me referindo, a complexidade do real, e aí eu estou falando natureza e sociedade, e a complexidade do conhecimento possibilitaram as condições para o surgimento das novas tendências da produção do conhecimento. Você vê que aqui está tudo junto, multidisciplinaridade, interdisciplinaridade, transdisciplinaridade e, mais recentemente, convergência, que muitas vezes é utilizado como convergência tecnológica. Embora o termo convergência não é apenas tecnológico, e eu vou mostrar para vocês aqui. Bem, então o que eu estou querendo mostrar é que tanto a complexidade do real, de natureza e sociedade, como a complexidade do conhecimento, foi que deram as condições para que surgissem essas tendências. Bem, a partir da década de 60, sobretudo, eu falei até do texto do Casanova, que se refere à década de 30, né? E tem gente, autores, inclusive aquele livro da CAPES, que é organizado pelo Arlindo Felipe, ele também se refere a isso num determinado momento. Há quem diga que já se praticou a interdisciplinaridade desde a Grécia. Mas o que eu digo assim, como tendência, essa é que é a questão que está sendo colocada. Ela representou a interdisciplinaridade, uma busca de respostas aos limites do conhecimento simplificador, dicotômico e disciplinar da ciência clássica. Pode ser alternativa e complementar ao modo disciplinar do pensamento. Essa questão eu acho super importante. Pode ser alternativa e complementar. O que está se querendo dizer com isso é que não é que agora tudo tenha que ser em termos de interdisciplinaridade. Tá? Inclusive, uma outra questão que depois, mais adiante, eu vou voltar a falar, que interdisciplinaridade não significa ausência de disciplinas. Eu faço, é super importante que as disciplinas se legitimem enquanto disciplinas, porque eu acho que quanto mais a sua identidade disciplinar está bem construída, mais ela dá um braço, com mais liberdade ao outro. Quando a sua autonomia está construída, você não se sente, como é que se diz, simbiótica com o outro que você dá um braço. No entanto, se essa identidade não está bem construída, você se mutila ao dar o braço ao outro. Essa é uma questão que eu acho que é super importante de se pensar. Então, a interdisciplinaridade é uma necessidade que emerge, como eu disse, tanto dos avanços da ciência e da tecnologia, como das transformações da sociedade contemporânea. E aí é que se chega às condições que eu chamo cognitivas, socionaturais e institucionais.
quando se fala de condições cognitivas, eu vou aqui citar dois autores. O Morin, que é clássico nessa história, porque vem dele a ideia do paradigma da complexidade, mas tem Boaventura Souza Santos, que desde 1988 está tratando dessa questão, pelo menos que eu localizei, pode ser até que seja anterior a isso, mas eu, em artigo de 1988, já está lá. Bem, sobre essas condições cognitivas, quer dizer, como o próprio avanço da ciência possibilitou esse novo paradigma, Morin fala das contribuições da teoria da informação, da cibernética e da teoria dos sistemas. Aí ele mostra que a teoria da informação é uma ferramenta para o tratamento da incerteza, da surpresa, do inesperado. A cibernética é uma teoria das máquinas autônomas. Então, a ideia de retroação, introduzida por Weiner, rompe o princípio da causalidade linear e introduz a ideia de ciclo causal. Lembrem que eu disse que ia voltar a isso quando eu falei do princípio da recursividade. Ou seja, esse princípio da recursividade, na realidade, tem suas origens na cibernética, nessa questão que está lá. A teoria dos sistemas lança igualmente as bases de um pensamento de organização. A primeira lição sistêmica é que o todo é mais do que a soma das partes. Ou seja, a teoria dos sistemas vai dar também contribuições no sentido dessa não fragmentação dos saberes. Bem, continuando, Boaventura Souza Santos também vê as condições cognitivas para o surgimento dessas novas tendências. Ele diz, por exemplo, que a crise paradigmática decorre da própria fragilidade dos pilares nos quais se assenta o paradigma clássico. E ele mostra que a emergência e o fortalecimento dessas tendências deve-se a avanços realizados pelas próprias ciências naturais, sobretudo biologia e física quântica, que apresentaram a necessidade de trocas entre diferentes disciplinas, assim como, não é como, a adoção de uma nova relação sujeito-observador-observado no processo do conhecimento. Então, o que está se querendo dizer aqui, quer dizer, se Morin, lá no texto dele, está mostrando a importância da teoria da informação, da teoria dos sistemas, da cibernética, o Souza Santos já está dizendo, olha, evoluções das próprias ciências naturais, na biologia e na física quântica, já mostraram a necessidade de troca entre esses meios, assim como uma nova relação entre sujeito e objeto. Essa é uma questão super importante e que eu gostaria de dizer que parece que não tem nada a ver com interdisciplinaridade, e tem. Eu vou chegar lá no final a essa questão de novo. Bem, continuando com as condições sociais e naturais, né, como eu disse, cada vez mais nós temos problemas complexos. A realidade é complexa. Aí eu vou citar aqui alguns exemplos. Aquecimento global ameaça o futuro da humanidade e gera novos desafios para a ciência e tecnologia e para os novos modos de conceber o desenvolvimento. Ou seja, como também questões relacionadas à desertificação, poluição, redução da biodiversidade. Ou seja, são questões que os cientistas naturais têm que analisar, trazer soluções, mas os cientistas sociais também. Porque isso requer novos modelos de desenvolvimento, a ideia de desenvolvimento sustentável. Então, aquecimento global não é uma coisa só para biólogos. Aquecimento global é uma questão que nos envolve também diretamente. Biodiversidade, redução da biodiversidade, desertificação, parecem temas que são só deles, não são, porque isso envolve uma forma de pensar o desenvolvimento. Bem, outra questão que parece que seja só condições cognitivas, mas que nós vamos ver que vai trazer problemas para a sociedade, que cabem também se analisar. Os avanços da engenharia genética, ao intervir sobre o genoma das plantas, dos animais e dos seres humanos, modificando suas características e curando doenças,
criam novos problemas e abrem possibilidades para novos campos científicos que ultrapassam as ciências biológicas, como, por exemplo, questões jurídicas relacionadas a intervenções sobre o ser vivo. Nós vimos já discussões nos tribunais sobre produtos geneticamente modificados, como também pesquisa com célula-tronco. Isso vai voltar dentro de pouco tempo, né? E a reação também dos ecossistemas naturais à introdução de elementos artificiais. Então, esse passa a ser um objeto com um problema complexo que deve ser analisado por diferentes ciências. Bem, depois disso, depois de apresentar as condições, eu poderia ter feito o contrário, mas eu fiz de propósito. Eu acho que didaticamente, talvez eu devesse ter feito o contrário, mas eu quis provocar antes e depois, porque eu queria agora dar os conceitos, embora esses conceitos são por demais conhecidos, mas eu acho que é um pouco para a gente relembrar e, sobretudo, pensar exemplos. Bem, então, o primeiro deles, né, esses conceitos, aliás, essa classificação, ela vem de Piaget, em 1970, num congresso que foi realizado em Nice, em 1980, que saiu, inclusive, uma carta aberta da interdisciplinar. Eu fico tão impressionada que são coisas tão antigas, né, e que a gente volta a colocar. Bem, então, o primeiro, que é de multidisciplinaridade, né, pesquisadores de diferentes disciplinas trabalham associadamente, mas independentemente sobre o mesmo objeto. Ou seja, um problema requer a colaboração de algumas ciências, mas sem que para isso as disciplinas contribuintes sejam modificadas ou enriquecidas. Há uma interação menor entre as disciplinas ou apenas uma superposição dos diversos conhecimentos disciplinares. Mas pode abrir caminho para a pesquisa interdisciplinar, ou seja, essa conversa pode abrir caminho. Ela não é ainda a pesquisa interdisciplinar. Exemplo, isso foi me dado, esse exemplo, com relação à Baía de Guanabara. A poluição parasitária de uma baía requer contribuições de biólogos, geólogos, sociólogos, médicos, etc. Esse é um caso. Tem um problema, que é a poluição básica. Se reúnem diferentes cientistas, mas não necessariamente há uma integração nesse sentido. Bem, passemos então para outro conceito. Eu peço de novo para vocês me perdoarem, essa classificação de Piaget de 1970 está no primeiro. Gente, vocês sabem o que é computador quando dá problema. É complexo. É complexo e eu não tenho a solução. Eu preciso de vários ao meu lado. De interdisciplinaridade, transdisciplinaridade. Ave Maria. Intergeracional. Eu pedi auxílio de um assistente que é da área de TI para me ajudar a sair do buraco. O buraco a sair, mas sem aperfeiçoamentos. Bem, Passar por máquina. bem, sobre a questão da interdisciplinaridade, né, pesquisadores de diferentes disciplinas trabalham conjuntamente sobre o mesmo objeto, integram seu conhecimento. Há interações propriamente ditas, isto é, uma certa reciprocidade de trocas, no sentido de haver um enriquecimento mútuo. É um processo de resolução de problemas ou de abordagem de temas que, por serem muito complexos, não podem ser trabalhados por uma única disciplina. Há um avanço cognitivo nesse caso, né? Então, são alguns exemplos que estão dados aí, não necessariamente, física médica, bioquímica, bioengenharia, mas isso depois eu prefiro dizer ao final, não necessariamente são duas disciplinas, ou podem ser duas, ou mais de duas, não necessariamente cria-se um novo. Bem, finalmente, que não estava no nosso âmbito aqui, que aqui era para falar mais da multidisciplinaridade, da interdisciplinaridade. Esse aqui eu já acho até mais complicado, mas eu vou tratar também desse assunto. Trata-se de uma etapa superior de integração, pois não se limita a atingir as interações ou reciprocidade de pesquisas especializadas,
mas situa essas ligações no interior de um sistema, sem fronteiras estáveis entre as disciplinas. Essa abordagem privilegia a dimensão teórica, tentando, porque para que os outros têm muito a ideia de analisar um problema, tem uma dimensão empírica. Essa é uma dimensão mais teórica, tentando transcender as disciplinas no sentido de elaborar conceitos e teorias comuns a todos os campos. É um pensamento organizador que ultrapassa as disciplinas. Se torna quase uma espécie de macrodisciplinas. Alguns exemplos que são dados da própria teoria do caos, teoria sobre o funcionamento das sociedades, etc. A impressão que eu tenho é que, no primeiro nível da multidisciplinaridade, elas estão associadas, mas são disciplinas ainda. Na interdisciplinaridade, você tem interdisciplinas. Disciplinas, né, são interdisciplinas. Já nesse nível, já existiria uma macrodisciplina, que complicado, mas eu quis trazer. Um outro conceito que está surgindo é o conceito de convergência. Convergência, embora esse conceito seja muito utilizado para tecnologia, convergência tecnológica, na realidade ela não é só para a tecnologia. Ela é uma forma ampliada de pesquisa interdisciplinar, é uma abordagem que também visa resolver problemas, né, que corta as fronteiras disciplinares. Ela surgiu, eu gostaria de dizer isso, integrando conhecimentos, ferramentas, maneiras de pensar da ciência da saúde, físicas, materiais, ciência da computação e engenharias. Ela começou por aí. Daí se tem mais a tendência tecnológica. Mas hoje em dia, cada vez mais, se chama as ciências sociais, tanto que vocês vão ver um gráficozinho que ainda não tem sócio, que isso é uma tendência bem recente, mas que também pode incorporar as ciências humanas. Bem, pelo fato de emergir da expertise de uma rede de parceiros, ela pode ocorrer tanto na pesquisa básica, é isso que eu estou colocando, como na aplicada e tecnológica. É um terreno fértil para novas colaborações que engajam pares não apenas acadêmicos, mas também não acadêmicos, como também visões das ciências econômicas, sociais e comportamentais. Bem, eu li ontem uma reportagem sobre esse Prêmio Nobel de Medicina, esse cara que descobriu agora o GPS do cérebro. É um exemplo, ele descobriu justamente como a função cognitiva é representada no cérebro. Isso vai trazer, inclusive, contribuições para a questão de determinadas doenças ligadas à memória, como, por exemplo, o Alzheimer, e é um grupo que trabalha com computação neural. Quando vocês verem o gráficozinho de convergência, a imagem, melhor dizendo, que eu tenho da questão da convergência, você vê claramente que é uma união de ciências cognitivas, de ciência de computação e de neurociências, né? Reúne esses vários elementos. Bem, isso aqui eu gostaria de dizer que ele ficou mais bonitinho, o painel que eu peguei do Evandro Lee, baseado em Evandro Lee, que me autorizou. Por isso que é mais bonitinho do que os meus. A glória dele não é minha. Bem, então, vocês veem... Pois é, engenheiro sabe fazer melhor essas coisas. Bem, então, olha aqui a ideia da nanocognição. Como eu digo, esse esquema não inclui sócio. E é uma questão que eu acho que é super importante de entrar, né, ali naquele esquema a sócio também. Então, tem a definição da National Science Foundation, é um processo de abordagem que busca compatibilidade e sinergia de diferentes disciplinas e tecnologias pela aplicação integrada de conhecimento em toda a sua extensão, partindo da escala do átomo, do gênio, do neurônio, em todos os níveis de tempo e de complexidade. Essa é uma das definições. Isso está num texto sobre convergência tecnológica de Esper Cavaleiro, que é da Unifesp. Né? O termo convergência tecnológica se refere ao estudo interdisciplinar das interações entre sistemas vivos e sistemas artificiais
para o desenho de novos dispositivos que permitam expandir ou melhorar as capacidades cognitivas e comunicativas, saúde e a capacidade física das pessoas e, em geral, produzir maior bem-estar social. Esse é do Conselho Superior de Investigações Científicas nesse texto são apresentados, eu vou ter ali segurança de propósito, porque eu estava aqui ao lado do professor José Vicente, são citados algumas aplicações importantes que podem acontecer da convergência, né? Então, com relação, a partir da união daquelas disciplinas que a gente viu naquela imagem, e sempre, eu digo, colocando a sócio também, né? A expansão da cognição e da comunicação, né? Se cita a remoção de barreiras, né? De barreiras por incapacidades físicas, de incapacidade de linguagem, línguas diferentes por distâncias geográficas, também com relação ao melhoramento da saúde, né, e da capacidade física e alongamento de vida. São citados, né, os nanobioprocessadores, né, que possibilitam novas estratégias terapêuticas, implantes, né, que podem substituir órgãos humanos e até monitorar o bem-estar fisiológico dos indivíduos. Tudo isso está sendo feito nessa área. E vocês vejam que impactos isso tem no tempo da própria sociedade, que é isso, por isso que eu digo da importância também da sócio estarem ali. Outra coisa é o diálogo da ciência, tecnologia e educação, porque justamente o que se percebe é que essa evolução que está sendo colocada nesse texto da Valéria, que algumas tecnologias, né, elas estão provocando algumas vezes transformações radicais no ambiente educacional. Então, novos currículos e novas instituições serão demandadas de uma certa forma. Bem, com relação à segurança, o que é que acontece? É que também, pela convergência tecnológica, é possível se antecipar ameaças, né? Construção de veículos de combate teleguiados, elaboração de respostas para ameaças químicas, biológicas e físicas. Ou seja, como a convergência tecnológica está atuando nessas áreas, foi o que eu quis mostrar. Vamos agora às condições institucionais. Se, por um lado, nós vimos as condições que eu chamei de socionaturais, levando a interdisciplinaridade e a multidisciplinaridade, ou mesmo até a convergência, tá? Se eu mostrei que as condições cognitivas do próprio avanço do conhecimento estão levando também a essas novas tendências de produção do conhecimento, no entanto, com relação às condições institucionais, eu coloquei uma interrogação. E as condições institucionais? Quer dizer, então, o avanço do conhecimento está mostrando. O real complexo está levando. Mas, no entanto, e as instituições? E aí, quando eu vou falar das condições institucionais, eu vou mostrar que essas condições institucionais podem representar dificuldades e existem também algumas que podem representar facilidades. Eu vou começar com as dificuldades que eu vejo para a implementação da multi e da interdisciplinaridade. Primeiro, nas universidades, a estrutura é predominantemente departamental. Tá? Tem alguns casos, como a UNILE, alguns centros nas universidades e outros, né? Mas a estrutura é departamental. Os cursos de graduação são sobretudo disciplinares. Tá? Existe lá um ou outro caso. A contratação de docentes pelos departamentos é com formação predominantemente disciplinar. Eu diria que em nenhum momento se diz que se quer aquele docente com uma habilidade X. Pode até fazer o concurso para métodos e técnicas de pesquisa, tá?
Mas, vamos dizer, eu vou botar o meu lado, para não falar dos outros, né? Eu vou falar de mim mesmo. Então, por exemplo, métodos e técnicas de pesquisa. Se quer uma pessoa que tenha competência nessa área, mas que seja, ou tenha mestre doutorado em sociologia, ou a formação em sociologia, para entrar no ou às vezes se abre para ciências afins. E há uma grande discussão sobre essas ciências afins. Esse é um problema. Então, não se contrata pela habilidade naquele tema, ou naquela questão, e sim, muitas vezes. Isso não é só com relação aos docentes, eu diria que até os alunos de pós-graduação. No edital para mestrado e doutorado, cada vez mais é assim, formado, conta mais ponto. Na hora que você vai contar aqueles pontinhos, que hoje em dia os concursos se burocratizaram e também a seleção de mestrado e doutorado, se conta ponto. Quantos artigos, né? E os meninos, quando é para entrar na pós, também, na realidade, tem formação em sociologia? 2, não tem 0. Aí se ele precisa fazer eu estou exagerando, gente. Repare bem, mas o que eu quero dizer é que ele precisa ser, assim, um expert, assim, ele tem um projeto maravilhoso para ele mesmo com 0 na formação ele conseguir. Bem, esse é o lado das universidades, das agências de fomento. O fomento, existe um fomento temático, eu vou falar mais adiante como facilitador. Mas o fomento e o sistema de avaliação, sobretudo, ele é predominantemente disciplinar. Mesmo havendo os tais comitês, tem os comitês multi-interdisciplinares, mas eles são muito... E aí entra aquele problema dos quadros. Você tem uma publicação que numa área é 1A, na outra área já é B2. Isso cria um caos. É um caos e é um dificultador da interdisciplinaridade. Bem, o outro que também está com letra diferente, dada a falta de revisão, eu mesmo aponto sempre. O poder das corporações profissionais. Isso aí é OAB, ANB, CREA, que na realidade quer o engenheiro, o advogado, o médico. Tá? E também, embora, deixa eu só dizer, isso aí eu vou discutir um pouco. Eu mesmo botei, mas eu vou discutir. E das sociedades científicas, tipo SBF, SBQ, SBS, ABA, que tem um papel fundamental as sociedades científicas, no caso, na luta pelo fortalecimento das disciplinas. E tem que ser, eu não estou em nenhum momento criticando, tem que ser. Inclusive por conta daquela história que eu contei lá no início. Se você não estiver com a disciplina forte, você não consegue dar o braço ao outro. Tá? Essa é uma questão importante. Então, tem essa sociedade científica, eu boto até uma interrogação, porque é uma coisa para um lado e para o outro. É importante para o fortalecimento das disciplinas, mas que tem que ter cuidado para não se fechar nelas sozinho. Essa é que é a questão que eu estou querendo chamar a atenção. Bem, como facilidades. Nas universidades que eu vejo, há uma tendência da pesquisa, dada, como eu digo, a própria evolução do processo do conhecimento, principalmente em certas áreas. O Otávio Velho, esteve lá em Brasília falando sobre esse tema também, e ele disse que os cientistas naturais, eles fazem mais interdisciplinaridade e falam menos sobre ela. E nós falamos mais e fazemos menos. Eu achei que ele tinha razão no que ele disse. Então, por isso que eu botei aqui, tendência da pesquisa, principalmente em certas áreas, a se tornar cada vez mais multi ou interdisciplinar, em função dos limites e dos avanços do próprio conhecimento e da complexidade dos problemas. Eu já fiz muita entrevista com cientistas de várias áreas. Então, eles, quando a gente pergunta, eles dizem, os termos são esses. A gente não dá mais conta, a gente tem que procurar o outro, a gente não dá mais conta. Isso, dessas chamadas as hard science, que eu não gosto de chamar assim, mas que se chama normalmente, esse discurso ele é usual. Né? Então, bem, essa é uma facilidade com relação à pesquisa agora, mas aí eu quero chegar só quando chegar na avaliação. Não quero adiantar a novela.
criação de alguns núcleos e cursos, graduação e pós-graduação, multi ou interdisciplinar. Nas agências de fomento, eu vejo o estabelecimento de programas e editais que estimulam essas novas tendências, como, por exemplo, os fundos setoriais. Que os fundos setoriais são temáticos, saúde, petróleo, mas aí eu vou, por um lado você vê, depois vocês vão ver como na avaliação a coisa muda. Os INCTs, como também agora esse novo programa, os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, que envolve rede de pesquisadores de diferentes instituições, e a ideia é que também agregue diferentes áreas de conhecimento, além de que requer uma certa transferência do conhecimento para a sociedade, coisa que nunca tinha sido requerido. Eu acho que essa é a novidade dos INCTs, como também esse novo programa, mas que é mais para áreas que estão lidando com empresas, que são as plataformas do conhecimento. Mas esses ainda estão no documento, ainda não saiu do papel. Bem, então esses programas que são mais temáticos e que estimulam essas redes de pesquisadores, tá? Ou que são temáticos, estimulam, são programas que, de uma certa forma, tendem a estimular essa interdisciplinaridade. Bem, essa é uma condição institucional favorável. Eu vou dar alguns... mas eu quero voltar. Eu deixei sempre para... Nossa, eu estou indo para frente. Estou fazendo alguma bobagem. Eu quero voltar para o meu tal. Tem que iniciar no começo da apresentação. Eu preciso de ajuda aí dos universitários. Mas eu quero lá no... Por aqui, né? Não, já por aqui, né? Sim, Aqui mesmo. Tá. Implementação, tá? Mas eu quero voltar. Aí você está indo já para frente de novo. É o outro lado. É melhor, senão eu vou fazer O que eu estava querendo dizer, essa questão das agências de fomento, repare bem, como é ambígua essa questão de facilitador e dificultador ao mesmo tempo. Como é que ela é facilitadora? As agências de fomento, elas podem ser facilitadoras e são, na medida em que são implementados programas e editais, né, que estimulam, ou seja, a pesquisa em torno de temas, vários pesquisadores de diferentes áreas, etc. Mas, no entanto, eu analisei isso com os fundos setoriais. Nos fundos setoriais, aí você vê o Fundo Setorial de Saúde. O Fundo Setorial de Saúde, tanto as ciências sociais podem trabalhar com saúde, a educação pode trabalhar com saúde, os médicos podem trabalhar com saúde, os biólogos, assim por diante. Quando você vai analisar, 80% a 90% dos coordenadores, e eu diria que mesmo dos pesquisadores que estão envolvidos, são na área de saúde. Mas por quê? Porque a avaliação desses editais do Fundo Setorial de Saúde é uma avaliação que está com o pessoal da saúde. Essa é uma questão. Então é uma coisa, um jogo meio complicado nesse sentido. Então essa é uma questão que eu acho importante, quer dizer, se requer, né, que esse programa atue com pesquisadores de diferentes áreas de conhecimento. Eu só vi, por exemplo, no petróleo, só teve um projeto da área de ciências sociais, que eu acho que é o Ricardo Ramalho, era sobre relações de trabalho no setor petrolífero. Mas nenhum, ou seja, outros estudos poderiam ter sido feitos, mesmo no Fundo Setorial do Petróleo. Mas isso não aparece. Então, o que eu estou dizendo é que há uma coisa meio ambígua. Bem, exemplos bem-sucedidos no Brasil. Nas universidades, né, há uma criação de estruturas e de cursos que favorecem a multi-interdisciplinaridade. A Universidade Federal do ABC, ela foi criada com um projeto pedagógico diferente, não só a estrutura, mas o projeto pedagógico. Tem 3 centros, um centro é de Ciências Naturais e Humanas, o outro é de
Matemática, Computação e Cognição, e o outro, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas. Bem, na Universidade do ABC existem os tais chamados bacharelados interdisciplinares, com uma formação geral no início e uma formação mais específica no segundo ciclo. Após concluir um certo número requerido de créditos, o aluno obtém o diploma de bacharel em Ciência e Tecnologia. E se habilitado, o que é que vai acontecer? Depois, ele pode formar em Engenharia, Ciência da Natureza, Matemática ou Ciência da Computação. Também na Universidade Federal da Bahia, ainda na época de comando do Naomar, foram criados, em 2008, uma série de bacharelados que vocês devem ter ouvido falar, em bacharelados interdisciplinares. E duas experiências que eu soube melhor agora, nesse seminário da CAPES, que eu achei muito interessante, é da UFOP, no oeste do Pará, e essa do sul da Bahia, que também, a do sul da Bahia está com o mar, né? Novas estruturas estão sendo criadas, um pouco inspiradas na Universidade Federal do ABC, bacharelados e licenciaturas interdisciplinares. O que é interessante, na UFOP, eles estão bem voltados para demandas regionais, para a questão da floresta, bem interessante. A temática é essa. E, além dos bacharelados, no caso do sul da Bahia, eles estão fazendo também licenciaturas interdisciplinares nas áreas do Enem. As áreas do Enem são Matemática e suas tecnologias, Ciências da Natureza e suas tecnologias, Linguagem, Códigos e suas tecnologias, Ciências Humanas e suas tecnologias. E no caso dos bacharelados, são nas quatro em Artes, Humanidades, Ciência, Tecnologia e Saúde. Ou seja, são experiências, eu acho, interessantes, claro, que merecem ser avaliadas, né, para saber se está dando certo, etc. São experiências muito recentes, mas que eu acho que merecem ser avaliadas. Bem, ainda nas universidades, nós sabemos, tem com relação, se os cursos de graduação são predominantemente disciplinares, no entanto, já existe um grande número de cursos interdisciplinares de pós-graduação. Eu cito aqui só alguns exemplos: Ecologia Aplicada na USP, Gerontologia Biomédica aqui na PUC, Desenvolvimento Sustentável na UNB, Política Científica e Tecnológica na Unicamp. Então, esses são alguns exemplos de cursos de pós-graduação, mas já existe um número muito grande. Bem, nas agências de fomento, era isso que eu queria voltar, né, implementação de editais temáticos e programas de fomento, como dos INCTs, que pelo fato dos pesquisadores trabalharem em redes, cria-se uma maior capacidade de pesquisa, reunindo mais competências, possibilitando também sinergia de conhecimentos elaborados em diversos campos científicos. Então, isso eu fiz uma análise, inclusive o Zé Vicente estava me cobrando aqui, porque eu fiz uma análise já desses INCTs. É interessante como eles montam verdes, você vai vendo, né? Existe inclusive uns mapinhas, você vê onde as pessoas estão espraiadas, e não só instituições, mas áreas. É bem interessante o que está acontecendo nesse nível. Também, outro fato que eu acho que é bem sucedido é a existência de comitês multi-interdisciplinares com todas as dificuldades na CAPES e no CNPq. Mas eu gostaria de voltar a um assunto. Eu falei aqui que, quando eu disse do facilitador lá nas condições institucionais, eu disse que a pesquisa, sobretudo em certas áreas na universidade, está tendendo a ser interdisciplinar ou multidisciplinar. No entanto, repare bem, eu disse assim, o ensino, sobretudo de graduação, é disciplinar. O de pós também é disciplinar, mas já tem mais cursos de pós-graduação interdisciplinar. A pesquisa está tendendo à interdisciplinaridade, e agora, com esses editais de fomento, vai vir agora, já foi publicado, quer dizer, outros INCTs dentro dessa perspectiva também. Então, a tendência é por aí. No entanto, como a avaliação
ela é baseada sobretudo em critérios disciplinares, o que acontece? Você faz a pesquisa, que pode ser interdisciplinar, mas na hora de publicar, você publica em veículos disciplinares. Aí a produção fica disciplinar. Então, é uma incoerência. A pesquisa pode até ser inter, mas a produção fica disciplinar. Essa é mais outra questão que eu acho que é importante da gente discutir nesse sentido. Bem, agora eu vou trazer alguns exemplos bem-sucedidos fora do Brasil. Eu primeiro quis apontar justamente os nossos. O CNRS na França, o Centre National de Recherche Scientifique, que é uma instituição de pesquisa, incentiva a colaboração entre especialistas de diferentes disciplinas, em especial com a universidade, abrindo assim novos campos de pesquisa para atender às necessidades econômicas e sociais. O CNRS tem desenvolvido programas interdisciplinares que reúnem vários departamentos, bem como instituições de pesquisa e da indústria. E você veja, o que eu queria mais chamar a atenção era as áreas. A vida e suas implicações sociais. Comunicação, informação e conhecimento. Ambiente, energia e desenvolvimento sustentável. Nanociências e nanotecnologias materiais, astropartículas, a partir de partículas do universo, planeta Terra, fatores antrópicos e da sociedade. E seres humanos, complexidade biológica e social. Quer dizer, são alguns exemplos que eu gostaria de trazer de temas que unem ciências diferentes, completamente diferentes. Outra coisa também, outra tendência que não está escrito em nenhum lugar aqui, mas que eu percebo, é que quando há a interdisciplinaridade, é sempre com o seu primo, aquele parente próximo. É difícil, você tem menos medo de dar o braço ao seu parente. Essa é a impressão. Quer dizer, o outro, muito diferente, é mais difícil. Isso eu percebo claramente. Isso acontece tanto nas ciências chamadas naturais como nas ciências humanas. Ou seja, você tenta dar o braço aos próximos. Bem, duas experiências que eu gostaria de trazer. No Canadá, em vez de ter um único CNPq, são 3, divididos por áreas. Esse é para ciências naturais e engenharia, são 2 agências de fomento. E esse da Inglaterra é justamente para pesquisa econômica e ciências sociais. Então, o que eu achei interessante aí no Canadá, isso eu vi de perto mesmo. Interessante é que ele não tem comitê, não é como aqui, tem comitê. É uma coisa para se pensar, não sei se é melhor ou pior. Comitê interdisciplinar ou multidisciplinar. O que acontece? Existem alguns comitês que ainda permanecem sendo disciplinares. No entanto, já existem vários que são temáticos e, além disso, quando acontece, por exemplo, existem 5 projetos para serem avaliados que são de física médica. Aí reúne o pessoal, são sessões interdisciplinares, reúne o pessoal da física e da médica e da medicina para analisar aquele processo. Existe um outro que é de bioquímica. Então, vai unir 2, a ideia. O que nos disseram é justamente o seguinte: a gente não quer, vocês sabem que esses comitês é uma guerra de poder também. Então, eu digo sempre, se o presidente do CNPq chegar e baixar um decreto que o comitê, comitês disciplinares vão acabar, no outro dia quem cai é ele. Então, quem cai é o presidente, é claro que vai cair. O que eles estão fazendo, a estratégia que eles me disseram é o seguinte: não, a gente deixa alguns comitês disciplinares e aí começa a fazer essas sessões. O que a gente acha? É que com a evolução dos tempos, as sessões vão ficar maiores do que os comitês. As sessões vão se transformar em comitês. Tá? Essa é uma estratégia, porque eles não querem dizer, olha, agora não vai ter mais comitê de física. Isso não está dito em nenhum momento. Então, como eu digo, embora alguns comitês disciplinares permaneçam, a interdisciplinaridade é possibilitada, dada a flexibilidade dos comitês e a organização de sessões conjuntas, nas quais participam pessoas de diferentes campos de estudo,
visando julgar aplicações que se situam entre um campo e outro. Ou seja, pode até haver comitês disciplinares, mas com sessões interdisciplinares. Bem, nesse outro Conselho da Inglaterra para as áreas de humanas, criação de áreas de pesquisa que integram as ciências sociais com as ciências físicas, engenharia, biomédicas, biológicas e ambientais. As 3 áreas prioritárias de pesquisa são meio ambiente, economia digital e saúde e bem-estar. Bem, então a minha ideia aqui, como eu disse, foi um pouco começar lá do paradigma clássico, a questionar esse paradigma clássico, mostrar como se deu esse surgimento e depois o que está acontecendo, de fato, no Brasil e um pouquinho fora do Brasil, com alguns exemplos. Agora, eu queria terminar com ideias. Isso foi até Otávio Velho que diz, eu tomei, a multidisciplinaridade e a interdisciplinaridade devem ser consideradas como espaço de colaboração, mas também de embates e divergências. Por isso mesmo, que aí vem eu, que eu digo, é uma arena de aprendizado. O espaço, você aprende o tempo todo nesse espaço. Agora, uma outra questão que eu acho super importante, que está vinculada à questão da interdisciplinaridade e da é que, além da ideia de complexidade, eu acho que a interdisciplinaridade, ela estimula uma cultura da diversidade, na medida em que amplia a participação de diferentes conhecimentos e de diferentes atores, tá? Inclusive saberes não científicos, e atores, quando eu falo, atores acadêmicos e não acadêmicos. Então, essa ideia da diversidade, que eu acho que, quando eu digo que é uma arena de aprendizagem, você aprende, de uma certa forma, a ouvir o outro, e também a falar para o outro. Né? Essa é uma outra coisa, não dentro da sua própria. Né? Esse é um aspecto que eu acho importante com relação à questão dessa cultura da diversidade, que eu acho que pode possibilitar, que pode ser possibilitada pela multidisciplinaridade, pela interdisciplinaridade. Bem, gente, eu acho que era isso. Não sei se eu falei demais ou de menos. Fernando, então, eu queria alguns comentários, depois abrimos para os Boa tarde, as pessoas aqui presentes, agradeço as presenças, agradeço sobremaneira esse convite feito pelo IDEA, aqui na pessoa do querido amigo e colega de tanto tempo, José Vicente Tavares dos Santos, essa oportunidade de estar aqui. Agradeço a professora Fernanda Sobral, sua palestra e as provocações que ela lançou, e eu penso que a minha função aqui vai ser rápida, simples. Eu gostaria sim de fazer alguns comentários, dado o fato de que vai nos interessar escutá-la novamente do que eu falar, mas alguns comentários talvez sublinhando alguns elementos que ela levantou, de todos que eu achei muito interessantes, mas sublinhei alguns apenas, dado a exiguidade do nosso tempo. Bem, eu penso que eu fui convidado para estar aqui porque eu venho estudando tese de doutorado, que o senhor Vicente conheceu bem, tratou do que eu chamei a ordem das disciplinas, que foi numa perspectiva também Foucaultiana, não somente, onde eu procurei estudar a proveniência e emergência do que eu chamei de movimento pela interdisciplinaridade no Brasil. Há uma proveniência dos estudos de Gusdorf e de Piaget na Suíça e na França. O Jorge Gusdorf foi orientador do professor Hilton Japiaçu, nosso colega, ainda colega da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que trouxe produziu um livro no início da década de 70, foi muito conhecido e muito badalado aqui no Brasil, em que ele dizia que a disciplinaridade era uma patologia do saber. Então, ele reconhecia as esteiras de Gusdorf, ele reconhecia o Hilton Japiaçu, uma patologização do saber. Bem, eu fiz uma análise dessa transposição cultural desses discursos
sobre a interdisciplinaridade, discursos antidisciplinares. Entra no Brasil, então, por essa obra e algumas publicações do Hilton Jopiaçu, e no campo da educação isso foi muito fértil, principalmente por essa coisa das heranças acadêmicas, né? Do fato de que uma colega nossa foi orientando, uma colega nossa da PUC de São Paulo, ainda ativa hoje, foi orientando o professor Jopiaçu, e ela então assume para dentro dos estudos de educação, da pedagogia, essa obra de natureza epistemológica do Hilton Jopiaçu. E o Hilton procura fazer isso, e ela se chama Ivani, a professora Ivani Fazenda, ela procura também fazer uma sistematização, classificando conhecimentos disciplinares, multidisciplinares, pluridisciplinares, interdisciplinares e até a transdisciplinaridade. E essa nomenclatura pegou bem no Brasil na década de 80, 90, então foi por aí que eu trabalhei. Eu acho que preciso recuperar um pouco essa história, porque eu fiz justamente uma tese mostrando a fragilidade desse entendimento, dessa classificação estrita, dessa epistemologia clássica, e mostrando o que se chama proveniência e emergência, né, ou Herkunft, em termos nietzschianos e Foucaultianos, e a Intersterro, em termos também nietzschianos e Foucaultianos, desses discursos do Brasil e digamos assim, o otimismo dentro de uma perspectiva idealista e metafísica desse pensamento do Gustav, do Jopiaçu, e do pensamento pedagógico, se é que existe isso, o pensamento pedagógico no Brasil, essa vertente fortemente hegeliana, marxista e da teoria crítica, que é metafísica e que acredita na dialética como a grande solução. Então, minha tese foi justamente nesse sentido. Isso está publicado em vários lugares a partir de então, já faz mais de 20 anos, e eu propunha, e isso que eu vou dizer não é muito original, mas eu propunha um tratamento não metafísico, mas um tratamento que visse como funciona, como a senhora apresentou aqui, como funciona na prática mesmo, não partir de imperativos idealistas, tal, como deve ser, mas como é que as coisas funcionam, que é um pensamento muito mais sociológico do que filosófico metafísico. E por isso eu acho muito interessante essa contribuição do professor Velho, mostrando que muito mais do que pensar uma aproximação disciplinar no sentido de superar as disciplinas, mostrar que existe mesmo, isso que eu digo que a palavra que eu criei na época, não é muito original, que é a palavra de tensões, quer dizer, manter as tensões disciplinares. Não se pode falar em interdisciplinaridade, trans ou alguma coisa, sem nos reportarmos que estamos falando em disciplinas, ou seja, não desaparecem as disciplinas. Mesmo naquela publicação de 1970 da OCDE, a publicação que tem aqui artigo do Jean Piaget, ele cai nessa armadilha, né, de propor uma transdisciplinaridade onde as disciplinas desapareceriam. Olha, se é a transdisciplinaridade, as disciplinas estão ali, tem que tentar outro nome. Então, mais ou menos assim, né, a cobra quer desaparecer engolindo o próprio rabo. Possibilidade. Bem, esse digamos, de onde eu falo, né, desses estudos que eu fiz, eu direcionei nos últimos anos essas questões, afastei um pouco delas, mas eu quero agora, então, voltar a elas e comentar. O primeiro sublinhado que eu quero fazer é esse princípio da recursividade. Eu tive a oportunidade de discutir pessoalmente com um quase xará meu, o cara se chama Alfredo Vega. Muito interessante. Pena Vega. Ele é espanhol, mas estava na Universidade de Antioquia, onde eu fiquei um pequeno tempo lá, fiquei em Medellín, e fiquei um pequeno tempo lá trabalhando, que eu tive a oportunidade de discutir com ele numa mesa semelhante a essa, o que ele chama de princípio de recursividade, que eu acho que é muito interessante essa noção, não é nada mais, nada menos, e ele concordou do que o que Gilles Deleuze chamou antes dele de causalidade imanente, ou seja, abandonar essa perspectiva que eu acho muito correta, esse abandono muito correto, essa perspectiva que vem das ciências naturais de causa e efeito.
e cair muito mais a favor de uma perspectiva que entende os fenômenos, principalmente os fenômenos sociais, mas também os fenômenos naturais, como resultante de condições de possibilidade. Nesse sentido, nos afastamos de Newton, de Isaac Newton, nos aproximamos de Kant, que é o pai desta expressão, condições de possibilidade. Ou seja, eu estou aqui não por uma causa, nesse momento, não simplesmente porque o professor José Vicente se lembrou do meu nome, ou porque, mesmo que sejam causas múltiplas, eu estou nesse momento aqui, vocês estão aqui, em um conjunto de possibilidades que tornaram possíveis. Condições de possibilidade são aquelas condições que possibilitam. Faço compreender. São aquele conjunto de acontecimentos que, no interior dos quais, acontecimentos, algo novo vem acontecer. Eu acho muito interessante isso, porque isso nos afasta, por exemplo, da velha e surrada e abusada demais dialética hegeliana, e nós caímos num mundo muito mais de tensões, e não de superações, mas de tensões permanentes. Eu acho que isso é muito interessante. Uma outra questão que está ligada a essa, muito ligada a essa, justamente quando a senhora fala, eu acho que muito apropriadamente, que as disciplinas não desaparecem. Aquele programa da interdisciplinaridade de um futuro, de um futuro, no quinto nível de desenvolvimento cognitivo, né, da sua teoria epistemológica, que seria o quinto, em que no futuro o homem não teria mais. Então, ele diz, é um sonho meu, não seria mais os 4 níveis, né, de sensório motor, sensação reflexionante, nós teríamos uma situação não disciplinar, que eu chamei de geleia geral, que pegou mal na época. Esse entendimento de que as disciplinas não desaparecem, eu acho muito mais realista, muito mais interessante e muito mais produtivo. Ou seja, nós contarmos que precisamos, sim, especialistas. Quando eu dou um exemplo muito singelo e quase grosseiro, mas quando eu vou num dentista, eu estou com um problema de canal, eu não quero um dentista, nem dentista generalista. Eu quero aquele nosso colega, por exemplo, nesse momento, lá da Faculdade de Odontologia, que ele só faz canal. Quase que ele só faz canais da carta inferior. Quase isso. Ele ia dizer do lado direito. Do lado direito. Isso é uma brincadeira. Mas é isso que eu quero. Eu quero esse tipo. Isso não impede de que ele, nesse momento, que é um dos coordenadores do PPG do Odonto, e é um exímio profissional de meu vizinho, meu amigo, isso não impede que ele tenha uma visão, se quiser, egoística, mas enfim, uma visão global da saúde humana, do corpo humano e da odontologia social, sim. Mas na hora que eu abrir a boca para ele, eu sei que eu vou ficar sentado ali meia hora, sem dor, e vou sair pronto. Um tratamento que demorava, às vezes, várias sessões. Então, esse exemplo, quase grosseiro, é para dizer que muita gente que discursa contra as disciplinas, nessas horas procura esse tipo de especialista mesmo. Eu queria acrescentar, um terceiro ponto, que eu queria lembrar, que a senhora ali sugeriu no seu texto, acrescentar os problemas da engenharia genética, que são problemas que decorrem daí, problemas jurídicos, e reações dos ecossistemas. E eu acrescento, e a senhora concorda comigo, certamente, os problemas éticos. Claro. Então, além de jurídicos e reações dos próprios ecossistemas, essas intervenções que eu fui, aliás, essa história que eu fui várias coisas, viu, José Vicente, é que a estrada é longa, a minha estrada é muito mais longa que a tua. Então eu já fui músico, eu já fui de tudo um pouco, geneticista, e hoje mexo com essas coisas intelectuais, por isso. Mas eu, sem dúvida nenhuma, os aspectos éticos talvez sejam mais importantes, não sei se é mais importante que as reações que nós introduzimos nos ecossistemas. Mas mais que os jurídicos são. Os jurídicos têm que se pautar, têm que vir a reboque da ética. Uma justiça que não esteja a reboque da ética não serve para nada.
senhora cita aí uma série de associações, eu quero lembrar as AMPs, a Amped, a Ampof, a Ampur, não sei o quê, que hoje tem um papel destacadíssimo, né, na sociologia do trabalho acadêmico e na sociologia das profissões. As AMPs têm assim, CREA, enfim, conselhos nacionais, conselhos federais, conselhos regionais, tem um grande papel. As AMPs têm, no caso da educação, é notável, como a Amped norteia o que pode ser considerado educacional. E, por fim, o quinto comentário é dizer que eu publiquei recentemente, no ano passado, agora saiu uma revista americana também, tradução, onde eu digo que a avaliação é o farol das propostas de direito, né, das propostas conservadoras em educação. Nós temos, assim, não tem dúvida em identificar as políticas educacionais do Brasil, as políticas do governo federal, dos governos federais, nos últimos 20 anos, como políticas claramente conservadoras e claramente afinadas com interesses da direita. Sabe-se lá bem o que seja hoje direita. E uma das demonstrações disso, a gente consegue, numa perspectiva de Foucault, a gente consegue ver nos processos de avaliação. A avaliação hoje se tornou o farol das nossas atividades. Isso já foi, como se diz na gíria, essa pedra já foi plantada por Deleuze na década de 1980 e por Foucault na década de 70, dizendo que os controlados, os sistemas de controle viriam substituir de maneira avassaladora aquilo que se chamou de sociedade disciplinar. Então, as sociedades disciplinares, sociedades nas quais a disciplina é um imperativo, imperativo maior, imperativo categórico, no caso, essas disciplinas vão diminuindo de intensidade, de importância, mas, por outro lado, vão aumentando os sistemas de controle naquilo que Deleuze denominou os controlados. Os controlados se alimentam de informação, isso tem a ver, portanto, com essa expressão que eu acho meio pobre, a sociedade da informação, uma sociedade que é judicializada, tudo tem que ser classificado, tudo tem que ser julgado, tudo tem que ser escaneado. As nossas vidas são, na maior intimidade dela, a vida civil e a vida acadêmica, talvez seja a forma assim, mais evidente disso, né? Tem que ser acompanhada e classificada e ranqueada, e as instituições também, dentro desse mundo, que é o mundo da performatividade, os homens de futebol, o que é o mundo do espetáculo, os Guy Debord, que é a sociedade do espetáculo, e hoje um conceito muito interessante, muito recente, eu conto que daqui a 2 semanas, um orientando meu faz o seu doutorado, utilizando não mais simplesmente o conceito, no caso da educação, sociedade da performatividade, mas sociedade do virtuosismo. Não basta ser performático, não basta ter um currículo cheio lá no Lattes, não basta alta performatividade no Lattes, mas tem que ser feito com virtuosismo isso. E aí, o Paulo Viro, sociólogo, do grupo lá do Antônio Neves, do Michael Hart, que vem trabalhando com esse conceito que eu acho muito útil, muito interessante, e que vai mostrar que, de repente, quem vai pautar o que é, afinal, o que vai, como programas disciplinares, programas interdisciplinares, o que vai pautar os comitês, etc., é justamente o quanto eles são performáticos, e sendo performáticos, como virtuosos no sentido artístico, não no sentido moral. Quer dizer, não basta o cara tocar piano, tem que ser o melhor daquele grupo. Então, é um conceito muito poderoso, muito forte. Eu acho que essa sua fala é muito discutível, extremamente interessante para nós todos, e para mim, o que me traz essa sua fala, esses elementos que são de fundo e que não nascem de uma própria discussão epistemológica sobre disciplinaridade. Eu nunca fiz isso. Eu cumprimento nesse sentido, porque muitas vezes a gente vê escutar pessoas falando sobre disciplinaridade,
sobre interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, tá? E as pessoas muitas vezes se postam numa perspectiva epistemológica, idealista e acusatória. Não, nós temos que ver como é que as coisas vão acontecer e fazer talvez aquilo que um dos autores de quem eu gosto muito, com quem eu trabalho, que foi Foucault, chama a teoria da prática, a filosofia da prática, a sociologia da prática. E, então, agradeço, não sei se falei demais, mas eu apenas sublinhei algumas passagens suas, né, de todas que eu escutei me interessar, sublinhei uma. E uma última, eu vou dizer assim, não deixe seu computador e sua impressora saber que seu trabalho é importante e urgente. A gente faz assim, quem não quer fazer, vai lá, gasta um desprezo. Se tu fizer, eu vou ligar para imprimir e sair lá. Eu tenho que mandar para o cara lá e se vai dizer. Não deixa de saber. Se dizia que o diabo morava na tipografia. O diabo mora dentro. Não deixa de dizer. Obrigada. Olha, desprezo, né? Estou aí, tá. Muito obrigado. Vamos fazer uma ou duas revoadas de perguntas. Fernanda, nós já tínhamos nos conhecido anteriormente, Maria Estela Dalbaina, do pós em educação. Eu vim com algumas orientandas de doutorado, com bolsistas de iniciação científica e também tive o prazer de ver uma colega que é do corpo funcional e que fez uma disciplina comigo recentemente, que está estudando muito a questão da interdisciplinaridade. Bom, tem sido sempre uma referência para nós estamos indo sempre nos trabalhos, e hoje, especialmente, além de colocar nesse conjunto mais amplo, nesse todo mais amplo, que foi muito interessante, apesar que também tem sido alvo de algumas das nossas reflexões do grupo, me parece que foi extremamente importante os pontos que serviram de provocação, de instigação para todos nós. Eu vou em seguida destacar algum deles, porque os nossos trabalhos eles têm focalizado especialmente a questão da interdisciplinaridade e das políticas, sejam elas políticas nacionais ou então documentos que são documentos internacionais, mas que eles têm uma força política, como por exemplo da própria Unesco, nos seus grandes seminários, que terminam interferindo da OECD e assim por diante, até do Banco Mundial, agora com o Marmolejo, que tem tido bastante contato com o nosso grupo, e ele coordenava um centro de ensino superior, de pesquisa em ensino superior nos Estados Unidos, e até uma das nossas orientandas teve a oportunidade de fazer um sanduíche junto ao Marmolejo. Bom, nós temos trabalhado especialmente em relação a essas políticas e também a questão das arquiteturas acadêmicas que têm surgido justamente que favorecem ou que não favorecem a questão da interdisciplinaridade. Eu concordo que a questão departamental ela é uma questão muito instigante, que precisa mais estudos. Eu não teria condições nesse momento, eu teria muito receio de dizer que o departamento é algo que mais atrapalha do que ajuda a interdisciplinaridade. Eu não tenho essa posição, eu não tenho elementos suficientes para dizer isso. Eu gostaria que adentrasse, isso seriam os pontos que eu gostaria que adentrasse um pouco mais. Agora, por outro lado, os nossos estudos têm demonstrado que as redes, e eu quero destacar que nós organizamos junto com a Clarice, com um grupo de pesquisadores, em 88, a nossa primeira rede de pesquisas, que é do Grupo GEL, 88, veja, uma rede que tem mais de 25 anos, né? Então, nós consideramos que isso é extremamente importante, com a presença de pessoas de diferentes orientações, de diferentes áreas de conhecimento, e temos caminhado por aí. Por exemplo, uma questão que para mim me parece fundamental é esta questão, que está muito ligada à questão das arquiteturas acadêmicas, dos possíveis departamentos ou não departamentos, da organização departamental ou não, é a questão de um abrandamento de fronteiras, aí quase que entrando na visão do Bernstein, no caso, que vê esse abrandamento de fronteiras disciplinares. Mas como é que nós caminharíamos por aí? Porque se é na pesquisa, nas redes,
nos grupos de pesquisa, que me parece que tem um grande impulso para nós termos efetivamente um diálogo entre saberes. E talvez o ponto que eu destacaria, que no meu entender perpassou toda a sua fala, mas talvez devesse ser ressaltado, eu gostaria da sua opinião nesse sentido, é que se tudo isso existe, por que que existe? Existe porque nós queremos um novo profissional, é a formação do novo profissional. Veja bem, quando nós fizemos uma primeira pesquisa na área, que nós tentamos desvendar todos os cursos de graduação e de pós-graduação que existiam no Brasil, depois dos referenciais que foram publicados em 2011, nós achamos que diversos dos cursos, inclusive aqui do Rio Grande do Sul, de graduação, praticamente não existem agora, não estão mais funcionando, especialmente aqueles de educação no campo. Essa minha orientanda é da Universidade Federal de Pelotas, está estudando um pouco dessa questão. Tá? Por outro lado, se nós vamos olhar os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, que agora estão sendo criados aqui, a outra minha orientanda aqui, especialista nesses assuntos, a tese de doutorado é sobre a interdisciplinaridade nos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia. Ela já está com um panorama completo nacional e aprofundando em 2 deles, um da URGS e um da PUC. Muito interessantes, os 2 da área de saúde, né, Cristina? Então, aí nós vemos que aí é todo um potencial, é uma renovação que ocorre dentro da universidade. Mas o profissional para isso esteve em toda a sua fala, mas eu acho que ele tem que estar mais presente ainda, de alguma maneira, porque em termos da legislação brasileira, o que forma um profissional para um exercício profissional? É o curso de graduação, não é a especialização do pós, é a graduação. Então, o que está acontecendo se os cursos de graduação não estão dando tão certo? Alguns sim, mas outros não. Então, acho que isso ali é uma grande fonte de pesquisa para todos nós. E, num certo sentido, eu me lembrei bem do que o Alfredo estava dizendo, agora, quando o Alfredo comentou aquele exemplo do piano, né, do virtuosismo. Tu sabes que quando tu comentaste o exemplo do virtuosismo, acho que está muito próximo às colocações da Fernanda, eu achei muito interessante, mas eu me lembrei, Alfredo, de um outro ponto muito importante, aí eu já vou falar na fala dos 2, um ponto que foi levantado pela Bernadette Gatti, eu acho que há 20 anos atrás, numa palestra lá no pós em educação da URGS, que para mim marcou e me fez me encaminhar para a questão do estudo dos grupos de pesquisa na produção do conhecimento. A Bernadette Gatti falou uma coisa muito importante, que nem todos nós vamos ser uns Piagets ou uns Paulo Freire. Nem todos nós vamos ter aquele virtuosismo fantástico, mas nós damos aquele laço de conhecimento para sair N teses de doutorado, e algum deles pode ser que tenha esse virtuosismo. Então, o lastro de conhecimento para os pulos que sirvam de degraus são extremamente importantes também. Eu gostaria até que tu reagisses a isso. E um outro ponto agora, falando do que o Alfredo comentou, acho que foi muito procedente de falares no Busdorf. Eu me lembrei de um trabalho do Zipper Neischler, se eu não me engano, que ele levanta 2 linhas para a interdisciplinaridade, digamos assim, 2 paradigmas na época. Esse livro foi publicado também há alguns anos atrás. Um paradigma, e por que eu chamo a atenção? Porque ele chama o paradigma da convergência. E o outro é o que ele falou sobre o Busdorf, justamente. O outro paradigma, o paradigma da hermenêutica. Então, o primeiro trazendo o exemplo de Busdorf, que seria um exemplo, porque o que é que ele quer? Ele quer, na realidade, o homem no centro das convergências. E o Habermas, que seria o segundo da hermenêutica, mais ligado à questão habermasiana, porque quer no diálogo, a construção de uma nova relação entre o sujeito, que está conhecendo alguma coisa, e o objeto que ele vai conhecer. Então, me parece que isso ali, nós temos uma origem do paradigma da convergência muito interessante e que vem especialmente da filosofia, que nós poderíamos talvez resgatar mais. Eu já vi que agora eu vou sair daqui, vou pegar meus livros antigos, vou começar a ler para chegar justamente a esse ponto que é uma nova tendência que tu levantaste, né, Fernanda? Então, por isso que eu quis trazer, inclusive, que as minhas alunas aqui, eu já vim comentando com elas, vão ter N leituras agora pela frente para nós nos reabastecermos, e foi através das palavras de vocês que veio esse reabastecimento. Então, eu gostaria que realmente reagisse um pouco mais em relação ao departamento e em relação à formação desse novo profissional que nós teríamos que ter. E o Alfredo, se puder reagir em relação a esse lastro de conhecimento, eu ficaria muito satisfeito. Tá? Obrigado, doutora Maíra.
já renova esse obedecido. Então, olha só, a gente já tem um diálogo muito tempo. E eu quero exatamente recuperar um pouco esse diálogo e lembrar uma experiência que a gente teve conjunta do CNPq, que eu fui chamada para fazer uma atividade interna do CNPq, que era uma atividade de reestruturação do CNPq, na verdade. Era uma atividade para embasar uma reestruturação do CNPq. E eu fui chamada para tratar das questões mais sociais. Controle social da ciência. Isso, controle social da ciência, essas coisas. E, enfim, e aí assim, a gente fez vários debates, a discussão foi muito rica, mas um dos centros era essa questão. A questão da complexidade do mundo e da incapacidade da disciplina de dar conta dessa complexidade e como então repensar a árvore do CNPq, como colocar as questões da sociedade e do controle social da ciência dentro disso, enfim. E um dos pontos que emperrava era exatamente os comitês. Eu acho que, na verdade, o embasamento ficou, mas a reforma não aconteceu, né? Não ficou parada, foi posta em banho-maria. Mas eu acho que seria muito interessante retomar essa coisa dos comitês da avaliação. Eu concordo com o professor Alfredo que a questão da avaliação, hoje em dia, é o farol da ciência no Brasil, principalmente no Brasil, porque fora também mas fora já está sendo questionado, e no Brasil não. A gente vai assim, ai, que legal, vamos avaliar, nós temos que produzir. Né? E é essa coisa, é uma coisa acrítica, sem produção pela produção, é uma coisa que piora a nossa produção, piora. E a questão dos comitês, mesmo os comitês interdisciplinares e multidisciplinares, eles são marcados pela disciplinaridade. Primeiro, porque existe uma hegemonia dentro dos comitês. E essa hegemonia é sempre das hard science. Praticamente não existe sociais nos comitês disciplinares e então a lógica que impera é a lógica das ciências duras, das ditas ciências duras. E por outro lado, essa coisa mesmo no fazer ciência e muito mais nos comitês, das traduções entre as disciplinas. É claro que as disciplinas são extremamente importantes. Elas permanecem, elas são a base. Quando se fala em multi, inter e trans, a gente está falando de disciplinas. Mas como fazer as traduções entre as disciplinas? Como chegar mesmo no inter e muito mais no trans? Essas eu acho que são as grandes questões que a gente tem que se colocar. E aí eu acho que a Fernanda tocou num ponto que é fundamental e que a gente tem que pensar e repensar, e eu queria que vocês refletissem sobre isso. Essa questão da divulgação da ciência, né, que é chave, é uma área que eu tenho trabalhado, e ela é chave. E realmente, como a gente produz uma ciência disciplinar, ou mesmo quando a gente produz uma ciência que é interdisciplinar, ou uma proposta de transdisciplinaridade, ou uma coisa mais complexa a partir de problemas, a gente publica em veículos disciplinares, porque a gente, ninguém é de ferro, todo mundo tem que ser avaliado pela carta, etc. Então a gente publica nos veículos disciplinares. Não existem veículos intertransdisciplinares, né? A ciência hoje está por acabar, que é um desses veículos, então está em sério risco. Né? E cada vez mais se diz, não, revista de divulgação científica que não seja de uma área, não, como assim? Não pode. Né? Então,
como fazer isso neste mundo que almeja a transdisciplina, mas que é eminentemente disciplinar e cuja avaliação é totalmente disciplinar? Como fazer essa necessária conversa entre as disciplinas? Aí vamos uma questão que a gente está aprendendo com os nossos colegas da faculdade veterinária que estão reformulando o currículo. Sayonara, mesmo bolsista, professor de centro. Mais uma questão? Na realidade, todas as questões só agregaram ao que eu trouxe aqui. Eu gostaria de dizer que eu agradeço demais o que o professor Alfredo trouxe, que eu acho que ele só ampliou as questões que eu trouxe aqui. Eu gostaria de dizer que vou acrescentar os problemas éticos, realmente são super importantes. E, além disso, claro que as associações de pós-graduação também, né, além das corporações profissionais e das sociedades científicas, elas são também poderosas na definição dos limites das disciplinas. Bem, e com relação a... Concordo, quer dizer, eu acho que um dos grandes problemas é a avaliação. Isso, quer dizer, você falou, a Maíra falou, é o problema. Eu acho que... E a avaliação, hoje em dia, é o farol mesmo. Se faz o que a avaliação diz. Na realidade, a avaliação diz que precisa reestruturar a linha de pesquisa. Violência não é um nome adequado, tem que ser segurança pública. Aí, para ganhar o 6, você muda de violência para segurança pública. Estou exagerando, caricaturando. Mas eu estou colocando assim, que realmente ele dá os contornos, eu acho, da política nesse sentido. Bem, a professora Maristela, nós inclusive já participamos de uma banca, orientando, eu acho, da Clarice, se eu lembro. Né? Com relação ao departamento, eu diria que eu acho, assim, interessante, eu acho que o Rio é muito difícil de repente acabar. Essas novas universidades são experiências interessantes que estão surgindo. Não tem, a ABC não tem departamento, são centros, e centros, como eu digo, de engenharias e ciências sociais, aí é mais fácil. Agora, estruturas tradicionais para acabar com o que é que eu imagino? Pode ter coisas híbridas assim, centros e, ao mesmo tempo, departamentos, pelo menos inicialmente. Só que o que acontece? A UNB tem até isso, que foi criado na época do reitor Cristevos, o Centro de Estudos e Análise Multidisciplinares, CEAM, com vários núcleos. Eu participo até de um, tem um de Ciência e Tecnologia, outro de Estudo de Educação Superior, que o Carlos que coordena. No entanto, o que acontece? Nesses núcleos, não pode ter ninguém lotado. Isso aí já cria, como não tem a lotação, ou seja, você fica na sociologia e tem um núcleo sobre a educação superior. O estatuto é diferente, o status também é diferente. Então, complica. Ou seja, esse é um problema. Até eu acho que foi no seminário da CAPES, um outro que disse que se precisava pensar também espaços de convivência. Que até os espaços de convivência são limitados. Agora nós mudamos, que nós éramos, antigamente, olha, Departamento de Ciências Sociais. E tinha ciência política, antropologia e sociologia. Todo mundo foi se separando, até por conta de recursos e outras questões. Aí a ciência política criou uma nova instituto mesmo, e nós ficamos, antropologia e sociologia, como Instituto de Ciências Sociais. Mas não é mais departamento único, cada qual tem seu departamento. Agora, por uma questão de, quem conhece a UNB, o Minhocão está superlotado. Como nós não cabíamos mais no Minhocão, foi feito um prédio. Gente, por um lado eu morro de saudade, porque eu sou de 77, eu morro de saudade do Minhocão, mas estamos num prédio muito bonitinho, que a gente avista o lago. Mas assim, eu tenho uma saudade do Minhocão, porque o Minhocão tinha alunos circulando, tinha uma coisa assim bagunçada, que eu acho que é melhor do que lá. Lá está tudo bonitinho, muito novo em folha. Mas teve uma grande coisa,
Como nós estamos no mesmo instituto nesse prédio, juntou de novo a antropologia e sociologia, que estava separada. Eu não via, por exemplo, hoje em dia eu vejo todos os dias, ele é super aposentado, se eu estou lá presente, eu vejo o professor Roque. Eu vejo, então isso é um espaço de convivência que eu acho super interessante. Né? Além do espaço de organização acadêmica, tem um espaço de convivência que eu acho importante de ser estimulado. Agora, com relação à formação do novo profissional, quando eu digo, até quando eu me referi a essas experiências novas, é sobretudo da Universidade Federal do ABC, que já está começando a formar pessoas, né? Porque a do Pará e a do sul da Bahia, não. Estão começando esses cursos agora, acho que fizeram o primeiro vestibular, então não tem ainda. Eu acho que é interessante de se verificar o que está acontecendo com esse profissional, quando você se referiu a coisa, porque uma das coisas que também já me disseram, mas que não é nenhum dado, eu gostaria de ver uma avaliação, é que houve uma evasão muito grande na ABC, porque as pessoas ficaram com medo de não ter demanda no mercado do trabalho. Tá? Então tem esse problema. Isso eu já soube. Agora, não é nenhum dado. Eu sei que eles estão fazendo um trabalho de avaliar, mas que precisa ser visto. Tá? Porque esse é um problema com a história. Agora, concordo com você integralmente, e eu dei aqui o exemplo dos IMCTs, eu acho que um estímulo realmente à questão da interdisciplinaridade são eles. O trabalho feito em redes de pesquisadores, eu acho que é estimulante realmente no sentido da interdisciplinaridade. Bem, com relação à questão dos comitês, eu e Maíra, há muito tempo a gente discute essa questão desses comitês. Né? Há uma hegemonia das hard science, e nas hard science, como há uma hegemonia masculina, isso não sou eu, porque eu não trabalho com gênero, mas quem trabalha com gênero também há uma hegemonia de homens. Aqui é hegemonia feminina. Agora, aqui é a educação, querido. Aí deixa eu te dizer, interessante, porque eu fui a uma defesa de tese, o nome da menina, só me lembro o nome da menina, Lídia, e era sobre a formação pós-graduação, acho que é Lídia Maria Pereira, o nome da menina, e a orientadora é Léa Velho, mas eu não lembro o título da tese, nada. É sobre a formação e produção de conhecimento num determinado instituto de pesquisa no Rio de Janeiro. E é interessante que ela mostra como determinadas áreas mais interdisciplinares tinha mais mulheres. Aí, se você pensa o seguinte, se a disciplina, a lógica das disciplinas são espaços de poder, a gente sabe, são espaços de poder. O que é que acontece? Nas áreas interdisciplinares, que são áreas emergentes, e que esses espaços de poder ainda não estão rigidamente constituídos, há mais espaço para as mulheres. Né? Isso foi até essa tese que me despertou para isso. Eu nem trabalho com essa questão, mas que eu gostaria de colocar. Quer dizer, tem, porque realmente a lógica das disciplinas é espaço de poder. E então, quando na interdisciplinaridade, eu me lembro que eu fui, por conta dos meus estudos, eu já fui para uma reunião uma vez da Sociedade Brasileira de Química. Aí a mesa, aqui todinha era de homens, e aí eu estava lá no público e resolvi fazer uma pergunta. Quando eu levantei meu dedo, eu acho que só estou tendo coragem, porque eu não sou da área, eu sou uma outsider. E comecei dizendo, eu sei que eu sou, antes que me gradeasse, eu já fui dizendo, porque todo mundo quietinho, caladinho, entendeu? Então, mas porque é muito masculino, poder é muito masculino em certas áreas, né? Mais do que outras. Bem, e com relação à questão da divulgação da ciência, Maíra tem toda a razão, né? Esse era um grupo que ela se referiu para estudar a reconfiguração do CNPq, era um grupo que falava do compromisso social da ciência. O grande ganho dali, vou lhe dizer, sabe qual foi? Porque a partir dali se criou uma aba no Lattes que tem para se botar, foi o grande ganho depois dali. Se criou que não tinha essa abinha no Lattes.
Agora tem uma aba no Lattes que você pode colocar suas publicações mais nessa área de divulgação. E aí o que é que acontece? Também foi uma coisa que eu chamei a atenção, né? Tanto que essa cultura da diversidade, que eu acho que a interdisciplinaridade proporciona essa cultura da diversidade, faz também que você pense nessa questão que eu acho que é a transferência do conhecimento para a sociedade. Né? Você, como eu digo, você vê o outro disciplina e o outro ator, né? Aquele que não é não acadêmico, que tem também direito de saber, né, o que está acontecendo em termos de resultados do conhecimento. Então, eu acho que algumas questões que foram. Doutor, uma das questões da Maristela, certamente nem todos serão virtuosos. Não a teoria, mas essa proposta do Paulo Firmo sobre o virtuosismo, mas todos devem procurar ser virtuosos. O virtuosismo se transforma num imperativo. Então, essa é a questão. Todos sabem que não serão campeões, mas devem procurar ser campeões. E a questão que a Maíra levanta, eu diria assim, capacidade de tradução, né? Estabelecer atenção, eu que venho de áreas muito diferentes, e que hoje trabalho com autores que nem são da educação, então a gente, cada um de nós, de certa maneira, exercita dentro de si a interdisciplinaridade. E isso os caras costumam chamar de capacidade de tradução. Certamente não é simplesmente limite, mas tradução de paradigmas, ainda sabendo que os paradigmas são incomensuráveis, ainda sabendo disso. Mas isso é função de uma variável que é muito importante, que os caras que, na verdade, é linguística, os caras que fazem filosofia da linguagem, e aqui eu me valho de um especialmente, que é muito produtivo para isso, e foi Donald Davidson, um dos pais da virada linguística. Ele comenta que para traduzir é preciso ter capacidade de escuta. A capacidade de tradução é função da capacidade de escuta. E ele vai adiante quando ele diz que a capacidade de escuta é função de um princípio da linguística, da filosofia das linguagens, que ele chama de princípio da caridade. Aí tem que ter um certo cuidado. Charity, que não é a caridade religiosa, não é a caridade bondosa, mas a caridade de tomar cuidado com o outro, entendendo que o outro não quer me enganar. Tu estás me escutando porque tu partes do princípio que eu não estou te enganando. Eu posso até estar te enganando, depois tu vai descobrir isso, mas se tu me escutas, é porque tu te moves por um princípio que ele chama da caridade. Sem isso, não é possível. Quer dizer, quando eu sento numa mesa, já aconteceu com colegas do departamento de genética, no qual eu fui notado durante muitos anos, 10%. E o cara me diz assim, escuta, tu que vem lá daquela faculdade lá das mulheres, quando o cara diz isso, eu já não tenho mais como exercer um princípio da caridade. Você não está exercendo comigo. Pode ser um elogio. Não. Dependendo do ponto de vista, é um elogio. Mas tu que vem daquela faculdade, me diz uma coisa, eu já não quero isso. Ele já interrompeu a comunicação. Então, isso é muito interessante, né? Quando a gente fala em tensões disciplinares, quando eu tenho um orientando, tive 2 orientandos médicos, eu queria estudar o programa de saúde da família, estudou, até escreveu um livro sobre isso, e ele vem de um mundo completamente diferente do meu. E eu tenho que me traduzir para ele, e ele se traduzir para mim, é porque nós exercitamos profundamente o princípio da caridade. Não que eu seja bonzinho, veja, cuidado, é porque quando eu uso isso em português o quer tem uma charity, tem uma carga religiosa, uma carga Assistencial. de bom menino, assistencial, de bom menino, um negócio que cheira a pátria. Caridade, não é isso. Não é isso. Não. É um princípio filosófico. É abertura. É abertura.
que eu já parto do pressuposto que Considerar eu não estou sendo enganado. Não, sem o que não é possível. Eu só queria fazer quase uma brincadeira, mas mostrar essas experiências que a gente tem, que são reais, e que muitas vezes nós que somos, e eu sei que essa nomenclatura não é boa, mas é boa. Hard science, soft science. Não é boa, mas é boa. Então funciona. Você sabe o que você está se falando. Tá bom? Então, as hard science nem são tão hard. Na soft também não são tão soft. Tá bem. Mas quando a gente senta com um cara que é das hard science, e ele olha de cima para baixo, porque tu vês uma unidade, uma faculdade, um departamento, onde a grande maioria é mulher, grande maioria, e muitas vezes isso é dito até com atitude homofóbica, tom homofóbico, aí fica muito difícil. É muito difícil. Dialogar, não existe diálogo possível desse tipo. Então, bom, enfim, estou falando de coisas que todos nós sabemos, vocês sabem. Obrigado, doutora Graziela. Sim, professora Fernanda, eu queria saber se a senhora conhece a experiência da UNILA, da Universidade de Integração Latino-Americana. Poderia, inclusive, eu acho que... outra ausência, tá? Lembrada, além dos problemas éticos, teria que botar exatamente. A UNILA é um exemplo. Além de ser com essa perspectiva interdisciplinar, não digo que seja, porque é a intenção. Porque eu estive trabalhando lá há 2 anos, então... Bem lembrado. Obrigada. Agora, quando a senhora ia falando tudo isso, eu tinha essa... Além da ABC e a UNILA, eu acho que é um exemplo que já está acontecendo. Que o fato de ser aí na Tríplice Fronteira, de ser bilíngue, com alunos de América Latina, alunos de todo o Brasil. Então, é um caldeirão. Essas novas universidades que estão surgindo, muitas delas já estão vindo nesse espírito. Tá? Sim, ontem mesmo chegou, vai ter uma licenciatura no campo, e é curso interdisciplinar de licenciatura no campo. Assim, a palavra tem no nome do curso. Há uma preocupação. Claro, eu agora fui na primeira formatura. Se tocou assim, um ambiente informal, sobre a interdisciplinaridade. Eu disse, se continua falando muito, mas na prática é muito difícil. Então, por isso que agora... Só um comentário, por causa que eu acho que reforça um ponto que também foi levantado, me autoriza? Sim, claro. Justamente a questão da avaliação é extremamente importante para nós. Agora, nesse momento, a nossa bolsista de iniciação científica saiu, mas o trabalho que ela vai apresentar no salão, ela justamente, nós tomamos os 48 comitês da CAPES e analisamos só a descrição mais geral, inicial. Ela não fez um trabalho mais aprofundado, a não ser o comitê interdisciplinar de avaliação. Com os outros, digamos assim, tentando uma pré-classificação, que para nós é importante agora num estudo mais aprofundado, que eu e a Elizabeth Gray estamos fazendo, então, no caso. E justamente pegamos a avaliação e a questão da interdisciplinaridade. Tem toda a razão, no meu entender, de trazer essa questão à tona, porque a avaliação, ela direciona coisas também. Certamente, ela tem um poder de estabelecer políticas, digamos, certamente, práticas, especialmente, eu diria.Ela é um instrumento político de práticas, melhor dito. Eu só queria trazer também a experiência do próprio ILEA, né? Primeiro, nós vamos ter uma reunião mundial, somos os 43 institutos avançados do mundo, e a USP, nós somos do Brasil, e o tema, assim, que está no nosso modelo, é exatamente a interdisciplinaridade e criatividade. Eu pedi para falar sobre isso, mas o que é interessante é que, quando você falava dos novos temas, né, esses estudos avançados surgiram primeiro no Russell Foundation, em Nova York, no início do século, o marco realmente é Princeton, 1930, onde, diferentemente do ILEA, eles ganharam uma contribuição de $6 milhões. Eu estive lá, eu consegui copiar Princeton, a ideia e o chá. Estou convidado a comprar no chá chinês.
Mas também lá, esse chá deles, eles têm 200 professores visitantes, ganhando um bom salário, com casa. Mas não tem, bom, eles dizem que o espaço do chá, que é às 3 da tarde, às 5, é onde muitas ideias surgem dessa conversa, né? No espaço de tradução, de convivência. Nós vamos ter, ano que vem, aqui no Ileia, uma sala semelhante a essa, do outro lado, um espaço de convivência, que eu espero que seja uma lounge, uma roda de samba, alguma coisa assim, as pessoas veem, porque, na verdade, no campus e no centro você não tem um espaço que tem propriedades inglesas, trabalhava em jornal, naqueles confortáveis cadeirões. Mas, por outro lado, é interessante que dos 43 institutos avançados, mais ou menos 33 ou 34 surgiram dos anos 90 para cá. Se nós ligarmos isso que nós social chamamos de era de mundialização, de hospitalidade, etc., né? Ou pós-modernidade, o que vocês quiserem, mas mudou, dos anos 90 para cá muito mudou. E aí surge o Instituto Avançado do mundo hoje, Porto Alegre, Xangai, exatamente porque a questão, eu acho, desses temas, seja porque eles desafiavam o paradigma da ciência moderna, seja porque havia novas questões e científicas e sociais, né? Então, não é, eu coloquei um texto sobre isso, não é por acaso que 33 institutos tenham se formado, né? Primeiro no Brasil, depois aqui, depois outros tantos pelo mundo. Por que isso não se formaram antes? E, interessantemente, eles se formaram baseados na universidade. O nome da rede é IBAE, né? University Based Institute of Advanced Studies. Então, eu acho que isso é um fenômeno. Segundo a experiência, temos então aqui uma experiência de... Quando eu olho os públicos, nós estamos estudando 90 debates desse tipo, né? Você conhece bem, né? O conceito de nessas 90 reuniões que nós tivemos, você pode até ver pela internet, pelo YouTube, os públicos são muito disciplinares. Eu estou 36 anos na universidade, mesmo, 100 pessoas, fora da nova geração, mas são muito disciplinares. Então, eu estava pensando que talvez a gente tenha conseguido criar um público interdisciplinar sucessivo. O desafio seria fazer um concomitante, ou simultâneo. Interessante que mesmo, posso te ter uma questão, mesmo quando num espaço para discutir interdisciplinaridade, o público é disciplinar, porque é educação, preferentemente. Então, mas se a gente pensar no tempo, talvez a gente esteja criando uma interdisciplinaridade sucessiva que um dia tornaremos tempo e espaço que algum dia no futuro. Vai cunhar esse termo agora. E nós vamos publicar isso, vem sair os dois livros do ano passado, também nós queremos publicar essas contribuições. Alguma pergunta a mais? Nossas saudações finais. Eu queria só mais uma vez agradecer, eu gostaria de dizer, vou complementar com tanto a Unila como a Unilab, que o José Vicente. E eu acho que a experiência do Ileia, pelo seu relato, que vocês saberam o que é, exemplifica de uma forma muito boa o que eu chamei de condições sociais e cognitivas para a emergência desse tipo de pensamento. Quer dizer, por um lado a globalização e por outro lado os avanços do conhecimento, como você colocou. Agora, realmente, quer dizer, as dificuldades de juntar os públicos, né? Essa aqui é a questão. Mas eu gostaria de dizer que para mim foi muito bom, fora o estresse de ontem com o computador, que eu agora vou admitir com o seu conselho. Gente, eu não acertava nada, quando eu vi aquilo tudo preto. Eu pensei que eu ia virar, mas eu comecei a pensar em soluções e terminou saindo uma solução arranjada. Obrigada a todos. Pelo convite do público, da licença. Eu agradeço, professor. Eu queria convidá-los que vocês sabem que o professor Alfredo Pena Veiga, que trabalha com o Ricardo Moran, ele é um dos professores da nossa Escola de Alto Estudo e será o último debate do nosso ciclo, que será no final de novembro,
As todos estarão ao par, estão convidados. Muito obrigado. Vamos tomar um chá chinês, se tiver.